objetivo desse seminário é a gente poder trocar um pouquinho conhecimento, saberes entre Brasil e Argentina, até porque nós temos duas comunidades de que é a província, né, da Argentina, uma vem na Universidade Nacional de Córdoba, que é a Maria Laura, e a outra vem na Universidade Nacional de Vila Maria, que é a Maria, que vai estar no segundo bloco. Nós participamos aí de fora. Daqui sou eu, né, que vem falar um pouco de educação ambiental, a Angélica, o professor Daniel, que está aí também, que vai falar no segundo bloco junto com a Maria. Então, esse é o nosso objetivo do seminário, principalmente é só uma tarde, mas era a gente pensou numa tarde, 3 horas, 3 horas e meia, para a gente poder propiciar um pouquinho de discussão, né? É um pouco tempo, mas gostaria que fosse pouco tempo e com bastante qualidade, certo? Então, o nosso seminário está dividido em 2 blocos. O primeiro vai ter uma abordagem de educação ambiental, propriamente, e o segundo bloco vai estar com a questão rural, né? No sentido de trazer atores sociais aí dentro da paisagem rural, de sociedade e ambiente, no Brasil e na Argentina. Então, se sintam à vontade, depois da apresentação dos debatedores, para que haja discussão, para que haja debate. Então, gostaria muito que a plateia participasse. Isso é um seminário, a palavra já diz, seminário para acontecer tem que haver debate. Então, não é palestra, tá? Não é uma conferência, a gente vai ter pouco tempo para falar, 20 a 25 minutos cada um, para que a gente possa ter tempo para debate, ok? Então, que a gente possa ter uma produtiva tarde. Eu agradeço também muitas pessoas que estão aqui, eu estou vendo os rostinhos, talvez eu não lembre o nome todo, mas são pessoas que fazem parte da REAP. Então, deixar claro também que esse foi um evento, ele foi organizado pelo Grupo de Pesquisa, PGEA, mas com apoio também da Rede de Educação Ambiental da Alta Paulista, que é a REAP, né, que foi elaborado no dia 20 de agosto de 2012, se não me engano, 2013, né? A gente tem que movimentar um pouquinho mais, né? E também pelos outros grupos da Argentina. Uma é do Seminário Permanente de Direito Ambiental, que é da de Córdoba, do MC, e o outro pela Marina, que é de Educação Ambiental. E Pensamento Crítico, isso, que é o grupo da Marina, que estão dando apoio também para esse seminário. Até quando vocês receberem o certificado, vocês vão ter a assinatura daqui e de lá. Tá certo? Então, seja aberto aí o nosso seminário. Eu vou convidar então o Fábio, o mestre Fábio de Freitas, dos Santos. Fábio Freitas. A orientadora sempre que bota no nome, né? E aí o Fábio vai mediar o primeiro bloco da gente. Obrigada. Boa tarde. Todo mundo está conseguindo ouvir bem? Precisa do microfone? Bem aí? Bom, pessoal, o primeiro bloco, como a Angélica disse, vamos debater políticas públicas de educação ambiental na Argentina e no Brasil. Nós teremos a apresentação da doutoranda Maria Laura Foradori, doutoranda em Ciência Política pela Universidade Nacional de Córdoba, UNC Argentina. Possui graduação em Direito, também pela Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, 2012. Atualmente é bolsista de pesquisa do Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas, CONICET. Tem experiência na área de educação ambiental com ênfase em políticas na área de educação e é membro do grupo de pesquisa em seminário permanente de Direito Ambiental e também do grupo de pesquisa em Gestão e Educação Ambiental, o PGEA. Com você, né? Vamos. Oi, boa tarde. Com licença, vou falar em espanhol, lento, devagar, lento, mas se você não compreende, pode dizer assim, mais lento. Eu falo um pouco mais lento. En el marco del seminario, la profesora Angélica pidió para que hablara de las políticas públicas de educación ambiental en Argentina. En ese marco, la presentación va a contar con una primera explicitación desde la perspectiva de la cual voy a exponer, que es la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano.
la degradación ambiental y cómo esta degradación ambiental lleva a una crisis ambiental y a una crisis civilizatoria. ¿Esto qué quiere decir? Y aquí ya estoy marcando de la mirada desde la que voy a hablar, porque no sé si ustedes conocen a Enrique Lehr. Él habla sobre crisis civilizatoria, pensando en que los problemas ambientales actuales causan, los problemas son mundiales, pero afectan más a los países subdesarrollados, entre comillas, ¿no? Los países, y Latinoamérica particularmente. Entonces eso lleva a una crisis ambiental y una crisis civilizatoria. ¿Por qué? Porque es una crisis del pensamiento actual, del modelo de producción y de consumo hegemónicos, y una crisis económica en general. Ante eso, mucho en cuestiones ambientales se han llevado a cabo a nivel mundial y a nivel regional también, congresos, encuentros, documentos, publicaciones, pero parece que no ha cambiado nada. Desde aquí pensamos que una de las herramientas, uno de los caminos posibles para plantear alternativas es la educación ambiental. Y aquí traje algunas imágenes para mostrar en qué pensamos cuando hablamos de esta crisis en general. Algunas son más palpables en lo que pensamos como crisis ambiental o problema ambiental, y otras no todos la tienen en cuenta como problema ambiental, como por ejemplo esto también. Entonces entre ellos planteamos la educación ambiental. La presentación, como voy a hablar de política pública en educación ambiental, al comienzo voy a dar algunos conceptos mínimos de gestión y política ambiental, luego hablar de este marco epistemológico desde el cual lo trabajo, porque si pensamos en educación ambiental, no todos hablamos de la misma educación ambiental. Entonces es preguntarnos qué es educación ambiental, qué es educación también y qué es ambiente. Por otro lado, son dos conceptos que tienen muchas formas de abordarse. Entonces aquí muchas cosas que damos por supuestas, quiero hacerlas explícitas en cuanto al marco epistemológico y teórico desde el cual lo trabajo. Marco normativo y marco institucional, porque si bien no lo hacemos explícito, todos trabajamos desde algún lugar, todos tenemos una mirada particular hacia un objeto, un campo de estudio o de aplicación. Entonces, gestión y política ambiental. Gestión, aquí está la materia que dicta la profesora Angélica y ahora el profesor Daniel de gestión ambiental. Más aquí voy a dar el concepto de gestión pública ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Siguiendo esa autora, que es Marta Julia, lo podemos definir como la incorporación de la dimensión ambiental en la planificación del Estado. Se incorpora, se materializa la cuestión ambiental dentro del marco estatal. Para hablar de gestión pública ambiental, debemos tener en cuenta dos aspectos. Esto es una cuestión subjetiva, hay que tener mucho más en cuenta, pero aquí remarcaré la institucionalización, es decir, cómo se va a incorporar esa cuestión ambiental dentro de la política del Estado. Una cuestión más palpable o más que se puede ejemplificar es ver si es ministerio, si es una secretaría, si es una dirección, en qué parte, en qué rango se ubica, cuál es el presupuesto que se le asigna, entre otras muchas variables. Y otra cuestión, eso es para lo interno. En cuanto a lo externo, hay que tener en cuenta el contexto regional en el que se va a insertar. Todo tiene que ver con un contexto político, jurídico, institucional, económico en el que se desarrolla. Y siguiendo a Raúl Brañez, que es un autor mexicano, dentro de la gestión pública ambiental, él distingue tres elementos: la política ambiental, el derecho y la administración. ¿Comprenden hasta ahora? Escuchar fundo necesita de microfone. Não. Escuta bem? Ahora puedo caminar porque tengo que picar aquí para cambiar de slide. Entonces, por política ambiental entendemos el conjunto de objetivos, de principios, de criterios, de orientaciones generales para el desarrollo de lo ambiental dentro del Estado. La política ambiental podemos clasificarla de distintas maneras. Una de las maneras es distinguir entre política ambiental explícita y política ambiental implícita.
podemos pensar que la explícita es la que surge en un documento oficial emitido por el área ambiental dentro del Estado, dentro de la organización del Estado, que cumple con los requisitos formales. La implícita podemos pensar en aquella que surge de otras áreas del Estado y que impactan en lo ambiental. Supongamos desde el área de producción, desde el área económica, que generalmente tiene un impacto negativo en lo ambiental, generalmente, pero ahí tenemos que pensar que no solo la política ambiental es la que viene de un Ministerio de Ambiente, de una Secretaría de Ambiente, sino que tiene que ver con otras áreas del Estado, ¿no? Otra forma de clasificarlo tiene que ver con las etapas de las políticas públicas, desde la formulación, es decir, desde que se hacen esos esfuerzos por explicitar un mandato de política ambiental hasta la implementación, es decir, la ejecución, la materialización en el territorio. Y también tiene que ver, en la política se refiere a diversos niveles territoriales. Por ejemplo, en Argentina vamos a tener una política ambiental a nivel nacional y a nivel local en las distintas provincias. Otra cuestión es el derecho como el marco legal aplicable para esa política y a través del cual se va a formular esa política, y la administración para la operativización en el territorio de esa política. Entonces, ahora, eso ya vimos un panorama de lo que es política pública ambiental muy pequeño. Ahora es plantearnos, ahora es entrar en educación ambiental particularmente y preguntarnos antes de empezar por este marco epistemológico. Algunas de las preguntas que podemos pensar es: ¿desde dónde pensamos la política ambiental y particularmente esa educación ambiental? ¿Desde qué concepción de ambiente partimos y desde cuál educación? ¿Y qué queremos lograr con esa política de educación ambiental? Esas son algunas de las preguntas que nos podemos plantear antes de empezar a estudiar. Entonces, para ver, los conceptos no son neutrales y tienen que ver con distintos caminos teóricos, epistemológicos, filosóficos recorridos con los distintos contextos políticos, jurídicos, económicos. Aquí traje el ejemplo de lo que es crisis ambiental. ¿Hay un solo concepto de crisis ambiental? No. Podemos distinguir entre comillas también, los países del primer mundo, entre comillas, porque también es una denominación, y los países del tercer mundo. Para los países del primer mundo, la crisis ambiental es una externalidad negativa de un proceso de industrialización. Para los países del tercer mundo, tiene que ver con el subdesarrollo y la pobreza principalmente. Otro de los ejemplos puede ser el concepto de ambiente, por ejemplo, y aquí Southwest tiene un trabajo muy importante sobre las distintas concepciones para trabajar educación ambiental. Educación no es neutral, ambiente tampoco es neutral. Ambiente, algunos podemos verlo como un recurso, como el territorio, es decir, como un lugar de pertenencia y de identidad, como un contexto, como un sistema, solo como un paisaje que es necesario preservar, eso tiene que ver más con otra visión, como un proyecto comunitario, como un medio de vida. Esos son algunos ejemplos de lo que van a trabajar distintos autores que entienden por ambiente distintos campos. Pero entonces aquí, y teniendo este panorama, consideramos que es necesario trabajar la educación ambiental en Argentina y en Brasil desde conceptos que no sean propios, que tomen las particularidades de nuestras realidades, ¿no? Y ahí tomamos a Boaventura de Sousa Santos, que nos dice que todo conocimiento válido es siempre contextual. No podemos tomar un concepto de educación ambiental, de ambiente o de educación, de una realidad que nos es ajena, sin tener en cuenta la realidad y los problemas prioritarios para nuestra región. Y aquí, trabajando haciendo justamente palpable esta epistemología y este camino recorrido, yo aquí presento tres ejes que hacen esta perspectiva de pensamiento crítico en la educación ambiental. La epistemología del sur, de Boaventura de Sousa Santos, luego racionalidad ambiental, Enrique Leff, que es el que plantea el concepto de crisis civilizatoria, y colonialidad y decolonialidad de Quijano, de Mignolo, entre otros. Esos son algunos de los corrientes. Entonces, Boaventura de Sousa Santos, que nos plantea este concepto de epistemologías del sur, él habla de que hay que validar los conocimientos de nuestros pueblos, de nuestras costumbres, que hagan visibles justamente estas prácticas cognitivas
de las clases y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo y el capitalismo. El otro concepto que quiero plantear aquí, y esto es muy pequeño, es mucho más, es el de Enrique Leff, que nos plantea que esa racionalidad económica está en crisis ahora. Es la que nos ha llevado a la crisis ambiental y crisis civilizatoria. Esa racionalidad económica es la racionalidad o el modo de producción de la modernidad, el modo económico que explota hombres, mujeres, pueblos, que tienen un régimen económico hegemónico. Eso está en crisis. Ante ello, que plantea la construcción de una racionalidad ambiental que se va a construir en un proceso, ¿no? Esta construcción de esta racionalidad ambiental va a llevar un proceso de construcción que no es ingenuo y que no va a ser tampoco pacífico. Dentro de esa racionalidad ambiental, la próxima, encontramos este saber ambiental, que es el que consideramos que deben tomar las políticas de educación ambiental en nuestro país. Entonces, este saber ambiental se va a formar justamente desde una posición crítica de la razón instrumental del comienzo y esa lógica del mercado, y va a reconocer las identidades de los pueblos de América Latina, de nuestra región, sus homologías y sus saberes tradicionales. ¿Qué pasa con ese saber ambiental, por ejemplo? ¿Qué pasa en Argentina? Yo voy a hablar de Argentina. La educación ambiental, con ese saber ambiental, está visto como un saber maldito, que no se puede hablar de esa educación ambiental. Y ahí tenemos el ejemplo de unos manuales de educación ambiental que surgieron de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable entre el año 2009 y el 2011, se imprimieron y quedaron guardados en un balcón, supuestamente. Luego se rescataron, así que está virtual para el que lo quiera, lo podemos compartir. Por intereses sojeros y mineros no se pudieron divulgar, porque esos manuales tenían una perspectiva de educación ambiental muy crítica. Luego voy a traer un concepto. Esos manuales quedaron censurados, no se distribuyeron en los colegios. La próxima. Entonces, partiendo desde esa perspectiva, aquí planteo algunos conceptos, para un silófono, de educación ambiental. Aquí el primero que traigo hay muchos. El primero que yo elegí es del taller de educación ambiental, que se llevó a cabo en Perú en 1976, en donde ya nos habla de una transformación, de una toma de conciencia de la realidad y de una transformación de esa realidad, tanto sus aspectos naturales como sociales. Luego quería traer esta persona, de un autor argentino, Sandro Espadrón, que nos habla muy críticamente de esto, de la educación ambiental, que tiene una naturaleza política y que busca la transformación de las estructuras imperantes. En ese sentido, la educación ambiental no es neutra, no es ingenua, sino que ni ajena a las relaciones hegemónicas de control de la actualidad. La próxima. Y esto, para que vean un poquito de esos manuales y de por qué se censuraron, el concepto de educación ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable hablaba de una educación ambiental reflexiva, una educación ambiental crítica y emancipatoria y que lleve a la acción y no se quede solamente en lo teórico y en la reflexión. La próxima. Repasamos un poquito la epistemología y el concepto. Ahora sí voy a hablar particularmente de Argentina. ¿Por qué traigo el marco normativo? Porque, como hablamos recién, dentro de la política ambiental, las normas constituyen el modo de expresión de esas políticas. A través de las leyes se supone que se muestran las posturas hegemónicas que estuvieron en pugna para la sanción. Entonces, y por eso no tenemos ley de educación ambiental todavía en Argentina, como aquí en Brasil. Solo hay otras normativas que hacen referencia en algunos artículos, en algunos dispositivos, pero no tenemos una ley de educación ambiental. Dentro del marco normativo está la Constitución Nacional, que en el año 1994 se incluso el artículo 41, que habla de la cláusula ambiental o del nuevo orden jurídico ambiental, porque antes no había nada referido a lo ambiental, se tomaba como implícito. Luego en el 94 se incluyó en el artículo 41 y hay una oración que hace referencia a que las autoridades proveerán a la información y a la educación ambiental. Esto es muy importante porque ubica al tema como una obligación para las autoridades
lo que hace que tengamos derecho nosotros a la educación y a la información ambiental. Luego, ahí relacioné las leyes que tienen más que ver con lo ambiental y las leyes que vienen más del campo de la educación. Dentro de lo ambiental, en Argentina tenemos las leyes de presupuestos mínimos ambientales, que son leyes nacionales que nos marcan el umbral mínimo, la base de protección ambiental. La ley más importante es la Ley General del Ambiente, que marca los objetivos y los principios de la política ambiental en general para toda la nación. Dentro de esa ley se reconoce la educación ambiental como un instrumento de gestión y de política ambiental, y luego le dedica unos artículos. Y dice que se va a llevar a cabo por concertación entre las áreas de educación y las áreas de ambiente, que eso es lo que también tiene educación ambiental. Es necesario concertar, además de todas las otras áreas, estas dos están íntimamente vinculadas. Y eso también es lo complicado en Argentina. Luego del área de educación tenemos referencias en la Ley de Educación Superior y en la Ley de Educación Nacional. La próxima, por favor. En cuanto al marco institucional, y ya que hablamos de políticas públicas ambientales, las instituciones ambientales son aquellas organizaciones públicas formales destinadas a durar en el tiempo y que tienen como agenda las temáticas ambientales. En el campo de la educación ambiental no tenemos una institución que sea propiamente de educación ambiental, sino que está dentro del Ministerio de Ambiente, dentro del Ministerio de Educación. Se intenta hacer una correlación, un trabajo conjunto. Y así marco algunos ítems de la historia desde que empezó en 1997. Uno de los principales es que se inició esta Estrategia Nacional de Educación Ambiental en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué esto es importante? Porque también al ver una política de educación ambiental tenemos que pensar desde dónde vienen, además de cómo se construye epistemológicamente, quién es la financia de esa política de educación ambiental. En este caso es un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que no es ingenuo tampoco, porque ahí se nos van a marcar determinados lineamientos. Es como si a la política de educación ambiental la financiaran las empresas mineras. No van a querer que hablemos de determinados temas. Entonces nos van a marcar una agenda en esa educación ambiental. Eso es importante preguntarnos cuando leemos algo de educación ambiental. ¿Desde dónde viene? ¿Desde dónde se generó? ¿Qué temas quieren que se den? En 2006, ahí sí se creó esta unidad de coordinación de educación ambiental. Fue la única vez que tuvimos coordinado y particularmente institucionalizado la educación ambiental. Luego, esa unidad de coordinación fue la que hizo los manuales de educación ambiental, que fueron censurados. Y en cuanto a la gestión actual, en el 2016, con la gestión actual, el presidente Mauricio Macri se dio de baja a la unidad de coordinación de educación ambiental. En principio se estarían llevando a cabo encuentros para hacer este plan de educación ambiental nuevamente. Pero solo está el área de prácticas sustentables dentro del ministerio, que ahí se puede encontrar algo de educación ambiental. No existe más la unidad de coordinación de educación ambiental. Y en este año lo importante es la firma de un compromiso federal para la educación ambiental. Este compromiso federal se firma entre el Consejo Federal de Educación y el Consejo Federal del Medio Ambiente, donde en principio están representados los intereses nacionales y provinciales y entran en coordinación para generar la educación ambiental. Y por ejemplo, esta es una noticia de ahora para que vean cómo son los intereses del 29 de mayo de ahora. Y las mineras acuerdan con el gobierno que las escuelas dejen de enseñar que contaminan. Eso es una reunión que se llevó a cabo entre el sector minero y el gobierno, las áreas de educación y de ambiente. La próxima. Entonces, y esto es la parte que pude hacer en portugués, que espero que viene escrita.
En el marco normativo argentino, si bien no tenemos una ley de educación ambiental, vamos a ver lo positivo, tenemos leyes, tenemos la Constitución que hacen referencia a la educación ambiental. Pero eso, y así tengamos todas las leyes de educación ambiental, no es suficiente para que se lleve a cabo una política en la temática, una política que sea eficiente en los términos del alcance que pueda tener. Entonces, en el actual momento, en Argentina, lo único que puedo decir es que el área no está consolidada, que faltan esfuerzos, primero para institucionalizarla, luego para llevar a cabo las políticas públicas de educación ambiental en concreto. Es la razón terminada. Esto es una pregunta. ¿Quién quiere vivir en un mundo mejor y más armónico? Todos. Pero ¿quién está dispuesto a abandonar este modelo de consumismo desenfrenado para alcanzarlo? Nadie levanta la mano ahí. Así que eso hay que replantearnos con todos. Obrigado, Laura. Pessoal, nós vamos deixar perguntas para depois da apresentação. Agora, a segunda apresentação é da doutora Angélica Góes Morales. Angélica possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, em 1998. Mestrado em Educação Ambiental pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, 2001. Doutorado em Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná, 2007. E pós-doutorado recentemente. Professora assistente da Unesp, do campus de Tupã, no curso de Administração e no mestrado em Agronegócio e Desenvolvimento. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: educação ambiental, gestão ambiental, meio ambiente, sensibilização por meio de metodologias alternativas e formação de professores e de profissionais educadores ambientais. É moderadora da Rede de Educação Ambiental da Alta Paulista, REAP, membro da Rede de Educação Ambiental do Brasil, REBEA, e da Rede de Educação Ambiental do Paraná. Também é membro do Conselho Pleno do Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas, CENEP, da Unesp, líder do Grupo de Pesquisa em Gestão e Educação Ambiental, PGEA, e atua em grupos de pesquisa na Argentina. Obrigada. Bom, pessoal, Dia do Meio Ambiente hoje, né, Dia Mundial, e a Laura trouxe para a gente uma fala interessante, né? Naquele jornal de maio agora, a gente, quer dizer, você não pode nem falar sobre contaminação e quem contamina dentro do espaço escolar. O que é manipulação, o que é... São questões que a gente tem que pensar e refletir um pouquinho, né? E nós, no Brasil, vou mostrar um pouquinho do que a gente tem no Brasil. Muitos já conhecem, já trabalham com educação ambiental, outros não, então eu vou fazer um apanhado geral também, para que depois a gente possa estar tendo uma discussão, né? Como que é na Argentina, como que é no Brasil, quanto políticas públicas de educação ambiental. Bom, quando fala Brasil, a Laura deixou claro que na Argentina não tem uma política, né, que lá queimando agora, e realmente a gente foi atrás, né? Trabalhei com mecanização dentro do espaço universidade, e a gente vai fazer um apanhado todo de políticas públicas. E aí todo mundo te pergunta e fala, né? Você veio para a Argentina, mas no Brasil tem muito mais educação ambiental. Então, só para colocar vocês que nós, enquanto espaço latino-americano, o Brasil ainda é um país que vem se destacando, embora, talvez na prática, a gente ainda avance muito lentamente, né? Mas que vem se destacando enquanto políticas públicas de educação ambiental. Nós saímos à frente quando a gente teve, em 99, a primeira Política Nacional de Educação Ambiental, que é de 99. Já estamos em 2017. Então, quando fala em educação ambiental, o legal da Laura, que a Laura já trouxe alguma discussão epistemológica, eu não vou trazer aqui. Quando ela falou de crise ambiental, né? Quando ela trouxe LEF, falou de racionalidade ambiental, tudo isso pra gente também, no Brasil, é muito forte. Nós partimos do mesmo pressuposto teórico, epistemológico, tá? Que é racionalidade ambiental. Quando ela fala de racionalidade ambiental, o que é isso? Né? Tentar trazer uma razão que não é instrumental só, que não vem só do neoliberal, mas é uma racionalidade alternativa pensando no socioambiental. A gente vai discutindo isso a fundo depois, esse termo, né? É até um pouco filosófico, mas
é olhar para a questão ambiental com base numa abordagem socioambiental, política, ética e assim por diante, né? Dentro de uma complexidade. E sair um pouquinho daquela visão que achar que meio ambiente, no dia de hoje, Mundial de Meio Ambiente, achar que ambiente é apenas natural. Então vamos proteger apenas o Código Afonso XIII. É importante defender e proteger e conservar o Código Afonso XIII, que é nosso que está estudando, tá? Quem é daqui sabe do que eu estou falando. Mas é importante também defender as pessoas que estão morando hoje na barranca desse rio. Já não tem mata ciliar. Por isso que acontece, quando vem em janeiro, fevereiro, as chuvas drásticas, esse monte de problema ambiental que surge para quem está na gestão do município, né? Mas o buraco, como diz, o problema é muito mais lá embaixo, né? Você tem que olhar a questão ambiental de forma geral, complexa. Tem pessoas que vivem ali, eu tenho comunidades que vivem, eu tenho a questão política que gerencia isso. Então, é uma complexidade que a gente tem que olhar, tá? Então, qual a concepção de educação ambiental que está presente no Brasil? Vou falar de Brasil como um todo. Mas a Laura disse muito bem. Quando a gente fala de educação ambiental, qual a origem que eu estou falando de educação ambiental? Qual a concepção? É uma concepção do quê? Então, é importante que a gente também pare e pense na nossa localidade, né? Cada local também tem os seus problemas socioambientais. Eu falei do Afonso XIII, talvez seja diferente de Marília, que é diferente da Adamantina aqui perto. Então, são problemas socioambientais, são importantes olhar para o local também, tá? Pensar no seu local e agir no local. Mas quando eu falo em educação ambiental, tem um livro, até trouxe a capa do livro, que é do Ministério do Meio Ambiente. Essa publicação, se não me engano, foi em 2004, que se chama Identidades da Educação Ambiental Brasileira. Tá? É um livro que traz várias das concepções que eu estou falando para vocês, que rapidamente não dá para falar tudo. E lá ele traz que dentro do Brasil, o que a gente percebe é que existe um mosaico de educação ambiental, uma pluralidade de concepções de educação ambiental. Eu trouxe algumas. Que existe ecopedagogia. Quem já ouviu falar de ecopedagogia aqui? É uma mastigagógica, uma pedagoga, que já está bastante sobre isso. Educação ambiental crítica, que hoje no Brasil vem trabalhando bastante, né? A gente tem uma área muito forte de educadores ambientais da concepção crítica. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Fred Loureiro, Mauro Guimarães, a Michele Sato, em Campo Grande, no Cuiabá. Então a gente tem vários educadores ambientais espalhados no Brasil com essa abordagem crítica, que é até o nosso seminário sobre o vou ingressar um pouquinho nessa abordagem. Tá? Mas existem várias outras, né? Educação no processo de gestão ambiental, educação ambiental transformadora. Quando eu falo educação no processo de gestão ambiental, eu já trabalho também com isso, sobre uma pesquisa aqui sobre empresas. É uma abordagem diferente quando você pensa em educação ambiental dentro da empresa, né? Para ajudar a gestão ambiental. Às vezes eles têm uma abordagem um pouco diferenciada de quem tem uma educação ambiental popular, quem está trabalhando lá com comunidades. Então, isso é importante, uma não exclui a outra. O que eu estou trazendo aqui é que dentro do Brasil a gente tem uma concepção plural, tá? Nesse sentido. A organização ecológica, que é trazida pelo CAP, FEJOCAP, que é de a mesma coisa, fala da vida, ponto de mutação, que já é um filme bem velho, né? Mas que é muito dos dias de hoje. Educação para sociedades sustentáveis também tem pessoal que trabalha mais nessa área, educação ambiental popular, educação ambiental formal, entre outros. Quando eu falo formal, vou deixar claro, é dentro do espaço escolar, tá? Educação ambiental formal é dentro do espaço educativo. E outras, eu poderia falar outros itens aqui de educação ambiental. Mas hoje no Brasil a gente vê que a educação ambiental ela foi evoluindo, pelas discussões que a gente teve no cenário brasileiro, e essa educação ambiental crítica está permeando um pouco mais as nossas discussões no Senado do Brasil. Tentei fazer também um apanhado, já que a ideia era comparar, né? Ela ia fazer isso na Argentina, tentei trazer aqui no Brasil, ver se é possível. Quando penso em educação ambiental no Brasil, lógico, tem aquelas conferências que quem é da área conhece bem, 68 de Roma, 72, primeira conferência mundial que a gente teve de meio ambiente, mas falando no Brasil de educação ambiental, a partir de 81, a gente tem a Política Nacional de Meio Ambiente. Já na política, já faz uma menção de educação ambiental, tá? Ela inclui a educação ambiental em todos os níveis de ensino. Isso acontece aonde também depois? Na nossa Constituição Federal de 88, que é o artigo 225, que traz a definição de meio ambiente, e tem um item lá no inciso que vai falar da educação ambiental em todos os ensinos, em todos os níveis de ensino também. Tá? Então, em 88, isso é confirmado na Constituição Federal, até hoje nós temos.
Em 89 é criado o fundo, que eu te falei, Fundo Nacional de Meio Ambiente, 89. Para a gente é interessante o fundo, porque quando vem o fundo, a gente fez o que também, né? Apoiar projetos nessa área. Que não é bem assim que acontece, mas existe lá o nosso fundo. É de 89 que apoia projetos de educação ambiental. E aí tem um item, né, que a gente, quando foi discutir da política, que era projeto de lei 99, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, eu lembro que tinha um inciso, que antes era, na época era o Fernando Henrique Cardoso, nosso presidente, e tinha um inciso que dizia que o fundo tinha dedicado, acho que era 10 ou 15%, não lembro a porcentagem agora, das multas que vinham, né, para a educação ambiental. E na época o governo ele tirou esse inciso na política. Então hoje a nossa Política Nacional não tem nenhum item que destina financiamento para apoiar projetos nessa área. Tá? Em 94, para a gente é muito importante, 94, eu vou dizer a vocês ao final, porque eu vou chamar vocês para a consulta pública pelo Ministério hoje. Em 94, a gente tem o PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental. Esse Programa Nacional de Educação Ambiental, é interessante, ele veio antes da política. Né? Veio um programa antes da política. Já tinha um movimento um movimento de 92 que a gente teve aqui no Brasil. A Rio 92, né? Isso daqui lembra. Isso, teve a Carta da Terra, a Agenda 21, são documentos que saíram de lá. E tiveram muitos movimentos que ajudaram no Brasil a impulsionar a discussão de educação ambiental. Não tinha uma política, mas veio um programa. Quando a gente fala programa, geralmente programa é o quê, gente? É para ação, tá? Programa são linhas de ação já. Então esse programa de educação ambiental, que é o PRONEA, já vem com umas linhas de ação para trabalhar. Antes tinha 3 linhas de ação, não vou me ater aqui, eu vou me ater de 2005, porque a gente já revisitou o PRONEA, já foi mudado. Tá? Mas só para deixar claro a vocês, é interessante que em 94 tem o PRONEA e só em 99 vem a política. Certo? Mas foi devido ao movimento de 92. Em 96, a gente vem com as leis de diretriz e base na área de educação, a LDB, né, que quem trabalha na escola principalmente conhece, que vai reafirmar os princípios que estão lá na Constituição da Educação Ambiental, ou seja, a educação ambiental continua tendo que estar em todos os níveis de ensino. Em 97, nós temos os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, que diz o quê? Alguns temas devem ser colocados de forma transversal na escola. Um tema deles foi qual? O meio ambiente, né? A educação ambiental propriamente dito, mas foi o meio ambiente, é um tema que tem que ser discutido na escola de forma transversal, assim como ética, sexualidade e outros. Mas o meio ambiente foi um deles. Isso em 97 no Brasil. Tá? Na verdade, os PCNs, se você olhar bem, estudar um pouquinho ele, você vai ver que ele tem origem na Espanha. Ele trouxe da Espanha os PCNs igual o modelo da Espanha, por isso que talvez não deu tanto certo aqui pra gente. Porque lá tem um modelo educativo diferente também, integral, tem outro, né? Hoje a gente já tem escolas integrais, mas na época a gente não tinha tanto essa questão. Então não deu tanto certo, porque as pessoas também para trabalhar de forma transversal, é impossível dar 60 horas de aula e planejar para ter trabalho de forma transversal. Tem que ter um tempo, professor, para poder dialogar com o outro, trabalhar de forma transversal, que o PCN exigia da gente. Existe, mas assim, operacionalizar ele no Brasil foi difícil. 99 para a gente é super importante. 99 é a Política Nacional de Educação Ambiental, né, o PNED, que a gente chama, que vem trazer para a gente, enquanto política, nós temos então agora um instrumento legal, normativo do cenário brasileiro para trabalhar com a educação ambiental. Não é mais só os ambientalistas, os verdes, né, das samambaias, né, a gente tem vários rótulos, né? Mas agora a gente tem um instrumento normativo para trabalhar com isso em vários espaços da sociedade, porque não é só escola. A educação ambiental ela vem trabalhando fortemente no Brasil, principalmente nos espaços escolares, mas ela deve ser trabalhada em todos os outros espaços. Né? E cada vez mais a gente percebe que os outros espaços também estão aderindo a isso. De uma forma ou outra, mas é contraditório ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente avança, também a gente para, né, com uma discussão que a Laura falou, porque às vezes você bate de frente com algumas questões de interesse forte, né, uma mega situação que às vezes fica difícil mesmo, esses conflitos que a gente tem, confrontos que a gente tem quando fala em questão ambiental. E também vem a criação, isso é importante que eu coloquei ali, em 99, como vem a Política Nacional de Educação Ambiental, começa a se criar então o quê? Quem vai coordenar a questão ambiental, já que tem uma política no Brasil, dentro dos ministérios. Isso é importante.
E aí vem coordenação de educação ambiental dentro do Ministério de Educação e se cria uma diretoria de educação ambiental dentro do Ministério de Meio Ambiente. Vou explicar um pouquinho mais depois disso. Quando eu falo em Política Nacional de Educação Ambiental, para a gente é importante. Quem não conhece política, que trabalha com isso, vai trabalhar, é importante para o nosso instrumento de aplicação. Ela vai dizer que todos têm, nessa lei, que todos nós temos direito à educação ambiental, todos os espaços têm direito à educação ambiental, como componente essencial e permanente de educação nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo em caráter formal e não formal. Eu disse que formal é dentro da escola, não formal é espaços outros que não sejam do espaço educativo. A universidade é espaço formal, mas numa empresa é um espaço não formal. Num sindicato, espaço não formal. No ONG, um espaço, dependendo de atua, ele pode atuar também no espaço não formal. E formal, né? Porque o ONG também pode atuar dentro da escola. Tá? Objetivos fundamentais da política, conforme está na lei. Quais são os objetivos que tem a política? Primeiro deles, democratizar as informações. Né? Essa questão ambiental, bom, a informação hoje é o que a gente mais tem, né? Isso daqui é uma série, a gente não consegue nem viver mais, né? Às vezes, porque é tanta informação, você quer estar por dentro de tudo. E é uma avalanche de informação. Então a gente também está vivendo também um dilema, até que ponto a gente está conseguindo digerir todas essas informações e realmente se tornar conhecimento. Acho que aí também é uma outra discussão. Mas dentro da política ele fala que a gente tem que democratizar, tem que levar informação para todo mundo. E realmente, como é que você vai no AIA? Você vai trabalhar, por exemplo, numa audiência pública em relação à implementação de uma empresa no seu município, na sua região, se você não sabe alguns termos muito específicos, né? Por exemplo, implantação de um minerador, implantação de algum... Se você não conhece, fica até difícil a gente discutir e opinar se sou a favor, se sou contra. Então, essa questão de democratizar e levar informação para todo mundo. E aí a educação ambiental é fundamental. Porque eu posso ser um pesquisador muito bom trabalhando a fixação do nitrogênio no solo. Isso vai ajudar a saúde da pessoa. Mas é tão específico que nós que estamos, né, não conseguimos digerir todo aquele conhecimento. A educação ambiental ela tem um pouco dessa função de chegar no conhecimento técnico e tentar levar um conhecimento de uma forma mais acessível para a comunidade. Então, quando fala democratizar, é nesse sentido que eu estou abordando. Okay? Outro item, fortalecimento da consciência crítica sobre a problemática socioambiental, que as pessoas possam se tornar um pouco mais críticas. Eu só me torno crítica a partir do momento que eu tenho um pouco mais de conhecimento, para poder opinar. Incentiva a participação individual e coletiva de forma permanente e responsável na preservação e conservação do ambiente, então fazer com que as pessoas venham participar e que fiquem, né? Porque é difícil. Existe é flutuante muitas vezes, né? As pessoas vêm e vão, até por N questões, né? Muitas vezes o participar também exige muito da gente, né? Quer dizer, ou no horário de trabalho, você dispõe muito. A participação é ter poder de ação, principalmente. E isso demanda tempo. Mas a gente tenta incentivar fortalecimento da cidadania, cultura dos povos e solidariedade. Quem trabalha com educação ambiental trabalha a questão de multiculturalismo, toda essa questão de identidade cultural. Desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente e suas múltiplas complexas relações. Como eu estava falando, a questão social, a questão ética, política. Então, é tentar fazer com que a gente olhe essas relações todas quando fala em questão ambiental. Esses são os princípios, não vou trazer todos os princípios, só vou dar uma olhada na lei, mas assim, alguns princípios que entram na nossa política, né, principalmente para vocês terem uma ideia, são esses itens, tá? Então, a gente tem a questão de pensar na complexidade, eu já abordei, na definição de democracia, todo mundo participar, ter voz, emancipação no sentido de empoderar a comunidade. Quando a comunidade tem mais informação, mais conhecimento, ela empodera-se daquilo, né? E ela se sente sujeito ativo àquilo. Não é o fulano que só conhece, eu também conheço, eu posso ir lá e opinar. Então, por exemplo, quando tem um plano diretor na cidade, quando tem discussão sobre isso, é chamado o povo para participar, toda a população, não só quem é especialista. Mas para isso é importante que as pessoas também tenham minimamente um pouco de conceito para poder chegar ali e opinar, né? Com mais responsabilidade também. Autonomia, sustentabilidade, autoridade, pensar no outro também, se colocar no lugar do outro. Identidade cultural, principalmente, participação, inclusão social, pertencimento é importantíssimo para quem trabalha com a educação ambiental. As pessoas, quando se sentem pertencentes ao local, elas se sentem mais
com vontade de poder atuar, de poder querer participar. Então, esse pertencimento é importante a gente resgatar ou incentivar na comunidade. Sociobiodiversidade, que é um dos itens também, né, que a gente busca na educação ambiental. O PRONEA, lembra que eu falei do PRONEA? Vou sempre voltar no PRONEA, está tendo uma consulta pública atualmente no Brasil, que a gente tem que participar. Quem quer, né? Não vou perder isso, né? Deixar os outros decidirem por nós. PRONEA é um Programa Nacional de Educação Ambiental, que eu falei lá, que foi criado, né, em 94, antes da política, mas ele foi revisitado em 2003, 2004. Em 2005 acho que ela lançou, foi em 2005 acabaram lançando a nova versão revisada do Programa Nacional de Educação Ambiental. Eu já trouxe essa versão revisada, tá? Mas atualmente está sendo revisitado de novo, hoje, esse ano, 2017, até julho. O eixo norteador do programa é esse: perspectiva, sustentabilidade ambiental, com base na diretriz de transversalidade, interdisciplinaridade, descentralização espacial adicional, ou seja, não tem que estar centralizado só num único espaço, só numa única instituição, é questão de você descentralizar, democracia, participação social, aperfeiçoamento, fortalecimento do sistema de ensino, meio ambiente e outros. Aí é inúmeros. O programinha vocês conseguem na internet baixar gratuitamente todo o programa, tá? Eu tentei fazer uma síntese. E ele tem 5 linhas de ação hoje. Quando ele foi criado em 94, tinha só 3, muito pouquinho. No sentido assim, era muito limitado até o pensamento. Aí foi abrindo mais para a discussão da educação ambiental e dentro da complexidade do tema. Hoje nós temos 5 linhas. Não sei se vai mudar agora em 2017, né? Atualmente é o que tem hoje. Gestão e planejamento de educação ambiental. E é legal quem entra na educação ambiental ir lá olhar o programa, porque o programa te dá linhas de ação. Quer dizer, te dá apoio às práticas de educação ambiental no Brasil, no município, em tudo. Em todas as esferas locais. Formação de educadores e educadoras ambientais é outra linha, que é da qual eu mais trabalho, é essa linha. Comunicação para a educação ambiental. Olha aí o pessoal que trabalha na comunicação, quanto é importante. A gente tem uma linha de ação via nacional. Inclusão de educação ambiental nas instituições de ensino e monitoramento e avaliação de políticas, programas e projetos de educação ambiental. Hoje são as linhas, 5 linhas, lá no programa ele vai especificando cada linha, dizendo quais são os tipos de trabalho que tem, as linhas que se cruzam, né? Porque vocês podem ver que tem linhas de ação que vocês podem estar trabalhando em mais de uma, muitas vezes. E aí tentei fazer só para ter uma ideia geral. Então nós temos a Política Nacional de 99, o Programa Nacional 94, foi revisitado em 2004, 2005 e agora novamente em 2017. Isso aqui é a base nossa no Brasil de políticas públicas federais. E dentro disso, quem é que é o órgão, né, que é responsável por isso? Dentro do Ministério do Meio Ambiente, eu tinha uma diretoria de educação ambiental. Lá no governo Lula, né, na época foi criada a diretoria, que foi o professor Marcos Vientino que liderava. Hoje, depois quando veio a Dilma, continuou, ainda tem o departamento, só teve um ajuste. Esse departamento de educação ambiental ainda existe no Brasil, mas ele está vinculado hoje a uma subsecretaria, uma secretaria, né? Uma Secretaria de Cidadania Ambiental. Se vocês olharem lá no Ministério do Meio Ambiente, tem várias secretarias. Então, às vezes, vocês não acham educação ambiental já de cara, assim, na primeira pesquisa. Dentro dessa secretaria que vão encontrar o Departamento de Educação Ambiental, que é o DEA, tá? Mas existe o nosso DEA hoje, ainda. Então, o DEA é dentro do Ministério do Meio Ambiente. E o MEC, do Ministério de Educação, ele tem uma coordenadoria geral de educação ambiental. E nunca, assim, sempre existiu e em nenhum momento foi feito ajuste. Ainda existe até o momento. Tá? Então, da mesma forma que foi criado, ainda existe. Esses dois são o órgão gestor da política e do programa, que tem um comitê assessor, né? Então, hoje a gente está em a Renata Maranhão, que é dentro do Ministério do Meio Ambiente, na educação, que é hoje. Mas são pessoas que compõem esse comitê assessor do Brasil. Vai ajudar o quê? Levar informação para os estados e assim por diante. Essa política e esse programa deu base para que os estados, São Paulo, vocês acham que tem política estadual de educação ambiental? Já ouviram falar? Mas tem, né? Existe uma política do Estado de São Paulo desde 2007. Tá? E no Paraná também tem. Então, tem vários estados que já tem política estadual de educação ambiental. O que acontece, às vezes nem chega pra gente essa discussão, né? Fica muito limitada onde? As esferas lá
próximo da capital ou na própria capital. Principalmente nós aqui no estado de São Paulo, que é no oeste paulista, aqui, né? Bom, mas existe. Então, esses instrumentos nacionais ajudaram os estados a pensar essa política estadual. Lógico que são todos os estados do Brasil que têm, mas uma boa parte já tem essa política. E aí a construírem também o CIEA, já deve ter ouvido falar. O que é o CIEA? Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. Para que tivesse política no estado, fosse pensado em articular pessoas, instituições para discutir a educação ambiental no seu estado. Entende? Então foram criadas as CIEAs para essa discussão. Porque a ideia lá do Ministério é que isso chegasse com discussões nos locais. E não somente, tem que copiar a política nacional, então essa do estado tal, não. Eu sei que o Paraná participou um pouquinho mais, que ainda estava lá. O Paraná, a gente teve uma discussão de várias instituições que foram chamadas. O estado de São Paulo agora está retomando um pouquinho mais, parece que já foi feito mais, assim, em proporção menor de diálogo, né? Mas foi feito também. E esse comitê, então, órgão gestor, ele ajuda nessa questão aqui, tá? E também influenciaram muito as redes de educação ambiental no Brasil, de alguma forma, e ajuda no CIEA, as universidades cada vez mais, eu até coloquei aqui espaço diferente, porque a gente percebe que a universidade cada vez mais vem adentrando nessa discussão, que antes não estava tanto. Hoje se fala muito em ambientalização, que é um termo que veio da Espanha, que no Brasil agora a gente está tendo bastante grupos sobre esse tema, criaram até uma rede nacional de ambientalização há pouco tempo, de pensar a educação ambiental no espaço universitário, porque quem cria profissionais, né? Quem forma, quem ajuda a formar profissionais no país? As faculdades, as universidades são espaços que produzem conhecimento e que formam profissionais. Então é importante que nessas esferas também sejam faladas, discutidas de educação ambiental, tá? Porque não é apenas um biólogo, eu sou biólogo de formação, mas não é apenas o biólogo que é responsável pela questão ambiental. O administrador é responsável, o pedagogo, né? Se a gente olhar dentro da complexidade e assim por diante. Então, no CIEA, que é essa comissão que eu estou explicando a vocês, é envolvido tudo isso daqui, todos esses atores ou sujeitos, municípios, escolas, territórios, né, no sentido de você ter comunidades territoriais, bacias hidrográficas, entende isso? Organizações da sociedade. Então, tudo isso é envolvido para que possam discutir essas políticas via nacional, estadual e assim. Continuando lá, a gente foi em 99, lembra da política nacional? Em 2000, a educação ambiental é contemplada a partir de 2000 no plano, então, já nacional, no Brasil. Isso aconteceu em 2000 e 2003, principalmente no Ministério do Meio Ambiente, que é chamado Plano Plurianual, que eles fazem lá. Em 2004 começou já no Ministério da Educação também ser algo a ser pensado nesse plano também ministerial. Então a gente percebe que o Brasil foi avançando nesse aspecto, coisa que quando a Laura abordou da Argentina, a gente talvez seja um pouco mais em relação à política. Tá? 2002, então é regulamentado o órgão gestor do PNEA. Quando eu falo regulamentado o órgão gestor, é aquilo que eu expliquei a vocês. Dentro do Ministério do Meio Ambiente tem o DEA, e aí dentro do Ministério da Educação vem a Coordenadoria Geral de Educação Ambiental, que cada um tem responsáveis, um comitê assessor de educação ambiental que vão ajudar a disseminar isso no Brasil, tá? Que é o órgão regulamentador. Em 2003 é inaugurada essa comissão que eu expliquei lá, o CIEA, e outros programas também no Brasil. Vocês já ouviram falar dos municípios verdes, ou municípios educadores sustentáveis, tem de chama verde também, mas o programa é lançado como Municípios Educadores Sustentáveis. Já ouviu falar sobre isso? É um programa que foi lançado lá em 2003. Mas tem município verde e azul? Não. O verde e azul é um programa que a gente tem, mas só no estado de São Paulo, não é nacional. Tá? Ele tem a pontuação. Né? Sistema Brasileiro de Informação Ambiental com as ideias, Salas Verdes, Profeia. Profeia é um programa de formação e educação ambiental, que formaram muitos coletivos educadores no Brasil todo. 2004 vem formando Convida, se ouviram falar também de Convida, são comissões que vão pensar a qualidade de vida e também de meio ambiente, principalmente aonde? Nas escolas. Tem várias reuniões de Convida por regiões do Brasil, região sul, região sudeste, região centro-oeste, em que levavam as crianças, né, os estudantes, na verdade, iam passando por etapas, e aí iam saindo de apresentações até para discutir a questão do meio ambiente em esferas maiores, até em Brasília. Então isso era feito, né, para fazer parte desse momento. Em 2006 tem esse lançamento do Profet, que eu falei que é um programa de formação de educadores ambientais, né?
formação. Esse Proféia, eu lembro que era o professor da USP, o professor Marcos Sorrentino, que era o diretor de educação mental nesse momento, e ele fez com que a educação mental não fosse de cima para baixo, né, assim, mas que pudesse lá ir para o local e o local discutir. Naquele momento eu estava no Paraná, atuava em Volta Grossa, na UFG, na universidade. Eu lembro que a gente nós fomos chamados para discutir e pensar no coletivo educador ambiental dos Campos Gerais, que é uma região grande do Paraná, para discutir isso. E envolveram todo mundo, envolveram universidades, para você ter uma ideia como que era a dinâmica. Envolveram agricultores, familiares, envolveram professores, envolveram empresários, todos sujeitos, para discutir a questão da educação ambiental nessa região, né? Então, e criava-se coletivos, educadores, Campos Gerais nesse momento, lá nessa região. Se vocês ficarem na internet, coletivo educador, vai aparecer vários. Tem São Carlos, aqui o coletivo São Carlos, na época eles atuavam bastante de forma ativa. O que são coletivos educadores na minha experiência? A palavra já diz, tem um minuto. Coletivo, então, você tem muitas pessoas discutindo sobre esse assunto, tá? E aí pensando no problema daquela localidade. Certo? Pode passar. Eu só vou falar para mim, por favor. Depois eu posso falar na mesa. 2012, vou fechar aqui, tá? Pra gente, a Lei de Diretrizes de Educação Ambiental é importante, que agora é recente. Não sei se vocês conhecem, saiu uma lei própria de diretriz de educação ambiental, que pensa na universidade, que pensa em escola, que pensa em todos os níveis. Para a gente foi fundamental isso daqui. E o programa também de educação ambiental e agricultura familiar também foi em 2012, principalmente a partir da 1000+20, que tem uma discussão muito grande lá no livro. Então nós temos o Proféia, o coletivo educador que eu falei para vocês, é um grupo de pessoas que pensam, né, desenvolvem processos formativos e vão formando outras pessoas. A gente trabalha com papo. PAP significa pesquisa, ação, participante, pessoas que aprendem participando. Então é um movimento muito legal, porque a universidade formava pessoas, alguns grupos, outro grupo formava outro grupo, e aí ia formando. A gente fazia esses elos de formação. Acabou meu tempo, né? Aí tem o programa de educação ambiental e agricultura familiar, vocês podem olhar na internet e dar uma olhadinha nisso. E eu só fecho então a minha fala, eu termino o meu tempo, pedindo para que vocês, aqueles que queiram participar, o Ministério do Meio Ambiente abriu uma consulta pública já faz 4, 5 meses para repensarem o Programa Nacional de Educação Ambiental. Então, eu já chamo desde já o nosso grupo de pesquisa, né, para que possam olhar para isso e avaliar. Aqueles que estão em outras instituições, por favor, entrem lá no Ministério, está aí no site, né? Vou colocar na internet já a consulta, vocês vão já conseguir achar isso. Leiam o programa que palpite, né, de alguma forma. Quando a gente fala assim, não chega pra gente nada, a gente nunca chega pra nós. Aí a consulta está aberta. É até julho, se não me engano. É 30 de julho. Porque a gente vai ter um evento nacional, em setembro, e lá vai ser fechado. Não sei se vai ser fechado, mas lá vai ser levada essa discussão toda da consulta para esse espaço. Tá? É o momento da gente revisitar, porque ali sai as linhas de ação da educação ambiental. As redes. Ó, esse aí, ó, tá vendo? A consulta, na hora que vocês abrirem, é esse até que eu criei aí, para vocês terem uma ideia. Que vai ter, ó, 5 meses já na consulta. Deixa eu abrir hoje. Fecha junho, tá aí, né? Bom, pessoal, é isso, né? Obrigada, deixo minhas discussões com vocês, algumas perguntas para a gente poder pensar. Quais políticas públicas eu tenho no meu estado. Então, eu falei de forma geral do Brasil, a Laura veio falou da Argentina, né? Mas eu sou do Tupan, eu moro em Tupan, eu moro em Marília, eu moro em Passo, não sei. O que eu tenho no meu município, o que eu tenho no meu estado, também é importante a gente olhar, sabendo que no Brasil a gente já tem esfera, tem uma esfera normativa que está aí. Obrigada. Pessoal, nós vamos abrir para perguntas com a Laura e a André para sentar na mesa. Sentar-se à mesa. Nós vamos abrir primeiramente, pessoal, quem tiver pergunta para a Angélica, por favor.
Ele. A dinâmica vai ser dividir pergunta para cada expositor. Pergunta direcionada para a Angélica. Porque de repente. Se caso não tiver alguma coisa. Acho que vai. A minha preocupação maior, acho que vai acabar caindo nas duas. Mas a primeira questão que eu vou pedir para vocês, primeiro, antes, depois, eu queria retomar o site daquela educação ambiental e agricultura familiar, que me interessou a fonte daqui. Bem, e outra coisa que eu queria saber, quando você coloca a política, a educação ambiental por bacia hidrográfica, você está falando daquela do comitê de bacia, porque ali aquilo não funciona, não existe. Né? Não. Então, eu só queria entender se existe uma outra, porque a questão da hidrografia, da bacia hidrográfica e recursos hídricos me interessa aqui, de repente, uma parte da minha formação. Se tiver uma outra, eu gostaria também de saber. Né? Mas o que eu queria, na verdade, colocar, que de repente foge um pouco, não sei, eu disse que não, mas de repente, quando se coloca que, e foi citada, as duas companheiras, eu não vou chamar vocês de doutores, tá? De jeito nenhum, não sou da academia. Quando vocês colocam a questão da crise civilizatória, ao meu ver, foi o que dá um grande pontapé na educação ambiental. Ou seja, todos sabem, mas poucos dizem, né, que essa crise se vem exatamente dos recursos naturais, da degradação dos recursos naturais. Né? E na minha visão, e antes de seguir, um dos grandes teóricos que a educação ambiental coloca, né, ou utiliza, é o Levi, que foi citado por você várias vezes. Mas eu acho que ele e outros, né, no mesmo, são excelentes. Eu li os dois livros dele, deve ter mais, tanto Saber Ambiental como Epistemologia, né, Ambiental. Mas eu acho que ele não chega numa questão principal, que qual é? Né? A educação ambiental, me parece também que não chega. Posso estar enganado, não conheço o Brasil, tá? É que essa crise civilizatória, né, vem em cima do modelo econômico. Todo mundo fala que a educação ambiental tem que ser crítica. Todo mundo fala que tem que contextualizar. Tá? Na minha visão, a contextualização é o sistema econômico. E aí, eu estou falando do capitalismo, e não só. O socialismo real da Rússia também continuou produzindo mercadorias, continuou reproduzindo, potencializando a reprodução do capital, né? Só que na mão do Estado, mas foi exatamente o que o capitalismo faz. Tá? Então, eu me questiono, tá? Essa prática de educação ambiental, que não critica, na minha visão, o fator principal que a gente está chegando nessa crise civilizatória, ela serve para quê? A gente vai conseguir resgatar um outro modelo se a gente primeiro criticar o modelo atual, ou seja, esse novo modelo que a gente está procurando vai nascer em cima do ar, ou seja, normalmente o novo modelo nasce em cima da morte do anterior, né, em cima da crítica anterior. Então é isso que eu queria entender um pouquinho. É possível educação ambiental sem questionar a questão da produção da mercadoria e a reprodução do capital? Essa é a questão. O seu nome e local? Seu nome e local? Meu nome é Luiz Leme, sou gestor ambiental em São de Marília. Luiz, você faz parte da IAP também, não é? Sim, está meio parado, assim, né? A gente está bem paradinho, está meio stand-by. Eu vou responder primeiro e a sua pergunta também vai a Laura, porque você sair rapidinho e já volta. Então, eu posso responder, depois eu passo e a Laura vai colocar também o ponto de vista dela, que você deixou aberto. Me fez várias colocações. Bom, primeira questão lá da agricultura familiar, que é de 2012, depois, se quiser, até te passo, tá? As informações, tem todo o programa, até traz o Ministério. É recente, é 2012, mas tem poucos avanços nisso ainda. Tem poucos relatórios no Brasil que vai falar da educação ambiental e da agricultura familiar. São coisas que estão acontecendo a partir de 2013, 2014. Então, agora que os resultados, algum trabalho está tendo, tá? Então, ele é recente.
oferece apenas 3 cursos. O próprio Ministério do Meio Ambiente ofereceu 3 cursos de PAAR. Eu sou da 3ª turma do curso de PAAR. Essa sigla do programa. Que é o programa. Então, só para ver que é muito recente, mas a gente passa e por isso que a gente está divulgando mesmo, para a gente saber o que a gente tem no Brasil, né? Outra questão, quando eu mostrei aquele slide lá que tinha as bacias hidrográficas, você lembra? Tinha municípios, aquilo é só o que eu quis colocar, que são os atores que foram chamados para compor a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, chamada CIEA, tá? Agora você tocou num assunto interessante, eu vou colocar a minha opinião, da bacia hidrográfica. Porque não foram todos os estados no Brasil que teve essa dinâmica como foi o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, quando veio a essa educação ambiental, ele fez um recorte de educação ambiental por bacia hidrográfica, não é? Então, quem estava na bacia hidrográfica do API Peixe, que trabalhava com educação ambiental, eles foram fazendo um mapeamento, me lembro, na época. No Paraná, por exemplo, já foi diferente. Nós fizemos outra coisa que não foi para a bacia hidrográfica. Depois eles até acharam interessante o estado de São Paulo e quiseram implantar lá para a bacia hidrográfica. Então, só para deixar claro que isso foi um momento, né, da política, quando se pensou em educação ambiental para sair do federal para vir para os estados. No entanto, não funcionou, né? Que eu saiba, a questão da bacia hidrográfica não funcionou. Está desativado isso daí. Embora a gente saiba que tem o Marcos Sorrentino e outros andando para o Santos, o pessoal tentando resgatar isso. No estado de São Paulo, por exemplo, tinha verba, teve até uma plataforma. Eu lembro até eu escrevi, porque eu estava para lá, mas minha família era daqui, né? Então a gente estava um pelão, um pecado. Mas a coisa não foi para frente. E a terceira questão que você colocou da crise. Vamos lá. Em questão da educação ambiental, como você coloca, eu acredito, como você, a gente fala muito de educação ambiental crítica, a gente fala, né, a gente vem cada vez querendo avançar nisso, mas a gente sabe que no plano real a discussão ela fica limitada, a discussão não, a prática fica muitas vezes limitada, porque a gente se barra onde? A gente se barra nessa realidade que você apontou para nós, né, uma realidade da economia, a questão mercadológica, que a questão ambiental muitas vezes ela tenta passar de forma que não é vista por todos de forma interessante. Então, quando você pega a empresa e vai trabalhar com a questão de educação ambiental, a educação ambiental muitas vezes é usada de que forma? Ela é usada como divulgação ambiental, dentro do marketing ambiental. Então, eles colocam aquilo que é importante para eles. E aí, a questão da educação ambiental crítica, muitas vezes, ela fica lá fora, tá? Então, eu acredito sim que a educação ambiental crítica ela está muito difícil hoje de ser incorporada porque se esbarra nessa questão. O LEF, quando falou, e você tem razão, o LEF não chega à educação ambiental nos seus estudos. Ele vai falar de racionalidade ambiental, ele vai falar da questão que você trouxe, saber ambiental, da crise civilizatória. Ele vai chegar em algum momento falando da pedagogia da complexidade. Um outro autor, depois, que vem discutindo muito mais isso, que também não chega a falar em educação ambiental, é o francês chamado Edgar Morin, que ele também chega um pouquinho muito próximo do LEF, né? Mas eles não chegam nessa questão da educação ambiental. E aí a gente tem um modismo dentro da educação ambiental, ao meu ver, principalmente também no Brasil, a Argentina também, me parece, você viu aquele slide que ela colocou, educação ambiental, um saber maldito, né? Assim, mas por quê? Porque dependendo da situação, as pessoas não querem que entre uma educação ambiental com discussão crítica em alguns espaços. Porque isso faz com que as pessoas também começam a ver de outra forma, talvez, e a criticar esse modelo, né? Então eu acho que aí é difícil mesmo. Agora matar um para entrar outro também eu acho complicado. Porque num sistema neoliberal isso é muito forte para nós, né? A questão do mercado. E a educação ambiental, ela luta nesse conflito também. Então, eu que trabalho em empresa, é bem difícil a educação ambiental. Eles não querem nem ouvir a questão ambiental dentro da empresa. E aí, como é que é? Eles param para te ouvir um pouquinho da questão ambiental, quando você começa a mostrar para eles alguns benefícios na questão ambiental, no sentido de marketing ambiental. Né? Uma outra empresa, que às vezes até consegue a ISO 14001, que é o SGA, que é a certificação que a gente tem, internacional, acaba às vezes conseguindo, depois que implanta, trazendo uma discussão um pouco mais, mas eu não vejo ainda como educação ambiental crítica não. E vou dizer um pouquinho mais, às vezes nem na universidade eu vejo uma educação ambiental crítica, é o meu ponto de vista, fique bem claro isso, tá? Eu acho que a gente vem avançando e
discussão, mas em questão de prática, falta muito, muito mesmo. Porque se a gente olha a questão ambiental de forma complexa, a gente deveria trabalhar de forma complexa. E essa questão da interdisciplinaridade, da complexidade, ela é recente para nós. Ela é muito recente nesse campo, né? É o meu ponto de vista, tá? E a crise civilizatória, como você falou, é muito mais do que... Eu me apoio no LEF. É uma crise de conhecimento, mais do que qualquer outra coisa. Mais do que uma crise da natureza por si só. Não sei se eu te respondi. Estou aqui também tentando refletir com você. Tem mais alguma para mim? Eu peço eu estou amamentando, tem que sair para... Eu volto, quando a gente tiver mais perguntas para mim, eu prefiro responder e deixo falar, olha, eu vou ter que sair. Professora, posso fazer? Boa tarde a todos, meu nome é Fernando, sou aluno de administração do terceiro termo noturno. Uma das características que você falou durante a sua apresentação da educação ambiental é a transversalidade. Eu ainda não tenho muita experiência na pesquisa em educação ambiental, então eu gostaria que você comentasse sobre a transversalidade, porque é o seguinte, eu tenho a impressão que às vezes ela é bastante ruim, porque a transversalidade impede que você trate a questão ambiental de forma mais pontual e de forma que a pessoa fique mais consciente sobre o ambiente que ela compartilha, inclusive com os outros, durante o seu tempo de educação. Então parece que é uma questão bastante negativa, muitas vezes, a transversalidade. Eu acho que ela poderia ser boa, mas a maneira como a gente trata, por exemplo, no currículo, as crianças são ensinadas nas escolas, mesmo na universidade, quando a gente fala de ambientalização, tem uma característica bastante negativa na transversalidade. Eu gostaria de você comentar sobre isso um pouquinho. Legal, Fernando. Bacana ter explicado, porque você saiu de um ponto de vista, né, deixa claro aqui pra gente, você está falando de transversalidade, sobre o seu ponto de vista, sendo uma disciplina ou não, né? Porque você quer dizer assim, a transversalidade dentro da escola talvez não esteja no currículo, cada um fala sobre ela e isso pode ser negativo, é esse ponto de vista? Então, quando se fala de educação ambiental, eu entendo que a transversalidade é que a educação ambiental vai estar inserida como matéria, ou seja, como capacidade de ensino que o professor tem que ter para passar para os seus alunos, certo? Então vamos lá, vou explicar então. Quando a gente fala em transversalidade em questão de educação ambiental, como princípio, e quando vem os PCNs, então vamos pensar nos PCNs, o PCN veio a primeira vez quando falar em transversal, tá? Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em 97, ele vem tratando alguns temas, e um deles meio ambiente, que todas as disciplinas dentro do currículo deveriam falar sobre aqueles temas, tá? Então não tinha uma disciplina específica. Todos tinham que falar. Então vinha o professor de biologia, o professor de geografia, de história, de português, de inglês, e aí o povo ficou meio desesperado também, né? O pessoal às vezes até chamava a gente para poder pensar o que poderiam fazer. Porque a forma que foi lançado também foi, igual eu falei para vocês, copiar o sistema da Espanha, a gente também não tem uma estrutura igual, né? É difícil. Então a transversalidade, no primeiro momento, quando veio para o Brasil, é nessa perspectiva, da gente trazer de forma que não seja uma única disciplina, que todos falem sobre ele, tá? Bom, quando a gente vai discutir 99, a política nacional, e hoje a gente fala tanto de transversalidade, que é um pouco, né, e elas caminham juntas, mas tem uma diferença. A transversalidade e a interdisciplinaridade trabalham juntas, mas a inter é integrar as disciplinas. E a transversalidade é fazer com que aquele tema esteja presente de alguma forma transversal e que não seja especificamente uma estrutura engessada como disciplina. Aí, você tem no Brasil várias discussões. Uma delas é um grupo que discute que não é a favor de não ter disciplina. Por quê? Porque fala em transversalidade, mas ninguém aponta sobre isso, ninguém aborda sobre isso na sua disciplina. Então fica muito no ar. Então, é por isso que eu entendi assim na sua fala, tá? Pode ser negativa nesse aspecto, porque as pessoas às vezes não se tornam responsáveis em trazer aquele tema para a sala de aula. Ou assim, outro espaço também, tá? Foi isso mesmo que eu estava falando. Foi assim que eu entendi. Bom, mas tem um grupo no Brasil que também é a favor disso, né? Que não concorda com isso. Existe um outro grupo que também não concorda em ter uma disciplina. Porque a disciplina também você vai trazer, pode vir a trazer de forma engessada uma única pessoa para falar sobre aquele tema. E se aquela única pessoa não tem informação para aquilo? Então, vou te dar um exemplo, que eu passei por isso.
Eu fui chamada uma vez para dar uma ajuda em Itapuá. Itapuá é Santa Catarina, litoral. Cheguei lá para dar um curso, pedi para dar um curso de educação ambiental. Cheguei lá, não tinha ideia de tudo que tinha, que me falaram uma coisa, cheguei e tinha um outro cenário ao vivo. O que eu presenciei? Eles tinham feito um concurso para educadora, para uma disciplina de educação ambiental no município, professores do município. E aí passaram vários professores. E eles chegaram para o curso cheio de livro de ecologia. Porque eles falaram, eu fui dar um curso de educação ambiental e para eles que passaram, a educação ambiental era ecologia. Né? Então, esse é o grande perigo da disciplina. Muita gente entrou porque foi uma oportunidade, um concurso, mas não sabia o que era educação ambiental. Vieram biólogos, só essa área, na área da biologia. Então, para mim foi negativa a experiência também, né? Porque uma disciplina você pode engessar e ter alguém ali que vai falar só da questão natural. E sabendo que a questão ambiental é muito além disso, envolve todas as dimensões. Então, se não tiver uma formação, eu acho, responsável para alguém que vai ter uma disciplina para abordar sobre o tema, a gente pode cair também num esvaziamento de conteúdo e reforçando toda vez que a questão ambiental é natural, né? Então, acho que esse é um perigo. Então, no Brasil existe muito forte essas duas correntes. O que eu acho? Agora eu vou dar minha opinião. Eu sou da opinião do grupo que não gostaria de ter uma disciplina específica disso. Porque quando a gente não tem uma disciplina, a gente faz com que todas as pessoas também dialoguem com você e que coloque a questão ambiental, né? Porque a educação ambiental é o processo educativo. Então, os nossos professores também, quando vão falar de bacias hidrográficas na geografia, ele também pode estar abordando a relação das bacias com o entorno da comunidade, né? A relação sociedade-natureza. E eu sou favorável a isso, embora eu já vi uma disciplina em São Paulo que está dando certo, mas é uma outra estrutura, é uma escola particular, e olha só, eles têm um núcleo de educação ambiental, que tem uma pessoa formada, muito bem formada, assim, conhece muito bem dessa área, nesse local. E ela consegue trabalhar com informações para os professores que estão dando educação ambiental, então ela ajuda nessa formação, mas é uma estrutura diferente. Se for assim, beleza. A minha questão é quando põe uma disciplina e eu vejo lá o que aconteceu em Itapuá, né? Todo mundo assim, mas o que é educação ambiental? Eu tenho que encarar uma sala de aula da educação ambiental. E sabe como foi a primeira aula de educação ambiental? Tem relatos? Uma pessoa chega, coloca lá, desenha uma empresa e fala, olha, aqui tem lançamentos de rejeito, efluentes, e tem uma empresa do lado da escola, né? Então, essa questão da educação ambiental também tem que tomar esse cuidado, às vezes fica nessa questão de discussão teórica e às vezes a prática está aí, ó, é a comunidade, é o local. Mas existem dois campos de discussão. Espero que responda. Pessoal, mais alguma questão? Passar para... Não quero segurar não, Guilherme, não é? Parece. Eduardo Dantas, Tupã. Ontem eu estava lendo uma notícia, que para mim foi novidade, não sei se você tem conhecimento, que estão estudando, propondo alterações no licenciamento ambiental e algumas propostas são bem agressivas, né? Inclusive dispensando o licenciamento ambiental, qualquer que seja, para algumas atividades como duplicações de rodovias, e outra proposta também seria passar o licenciamento ambiental para a fiscalização dos estados, ou seja, haveria sim uma guerra entre os estados, como houve a guerra fiscal, haveria também uma guerra do licenciamento, ou seja, os estados poderiam, certos estados, dispensar o licenciamento para obter indústrias. Você tem alguma notícia sobre isso? Não, assim, muito sólida, assim, formatada não. O que a gente sabe é que está tendo um movimento de redes já. Via a rede brasileira, eu vi alguns e-mails. Até nesse fórum que vai ter em Camboriú, quem puder participar, que for da área, é legal, porque vai ser o Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. E lá já está um espaço para discutir isso. Porque as discussões começaram muito assim, vagarosa para poucos, e agora chegou no momento, como está a nossa situação política no Brasil, né? Está a situação também de estar mudando, tentando fazer algumas mudanças no plano ambiental para favorecer certos contextos. Então, no fórum também está sendo, eu sei que vai ter um espaço para discussão, tá? Mas assim, o que está sendo mudado ainda não tem nada, né? Está em discussão. Mas é importante que a gente possa também estar meio por dentro disso. Posso até dar uma olhada para ver se tem uma consulta, mas que eu saiba não. Tá?
isso aí até do pessoal que foi para Brasília, que faz parte da rede brasileira, que trouxe a discussão do licenciamento. Porque conforme for, se der toda essa liberdade para os estados, eu também acho que pode acontecer a mesma coisa como pode com coleção. Mais alguma questão, Angélica? Passa para a Laura. Boa tarde, Luiz. Eu acho que entendi, mas você, si no me dice, coincido con la profesora Angélica, con lo que dijo, y partimos del mismo punto de que la educación ambiental crítica va en contra de toda esa cuestión de la crisis civilizatoria de la que habló Leo. En Argentina, imagínense que no hay ni siquiera una ley de educación ambiental que nos diga desde dónde nos posicionamos para saber lo que es educación ambiental. Yo creo que esto es un proceso, de hecho particularmente, y me parece también que hablamos mucho sobre educación ambiental crítica y no se ve en lo concreto. Hace 2 semanas, ¿vos te comprendes? Hace 2 semanas estuvimos en el encuentro de educación ambiental en Curitiba y sé que siempre todos hablamos sobre lo mismo acerca de la educación ambiental y no hay nada novedoso en cuanto a las acciones. Yo también comparto esa crítica. Entonces, pero por ejemplo, aquí la profesora Angélica ella me pidió que hablara sobre esta perspectiva epistemológica. Y yo pensé que entonces no todos trabajamos la misma perspectiva. Quizás quienes trabajamos en el área de la educación ambiental conocemos un poco más cerca, pero quien es nuevo en el área, yo por ejemplo soy del grado abogada, no nos forman en esta cuestión crítica. Entonces para muchos es nuevo en cuanto al discurso, eso por un lado. En cuanto a las acciones concretas, en cuanto a política pública, como dije recién, en Argentina no tenemos ni siquiera una ley. Entonces eso creo que es más lejano, lamentablemente. Y justamente si hablamos de política pública, imaginen los intereses mineros con respecto a que en la escuela no se entiende, no se enseñe las consecuencias medioambientales negativas que tiene la actividad minera. En cuanto a las acciones concretas, yo creo que quizás ahí es más viable dejar de un primer paso, por lo menos lo que yo conozco en cuanto a las escuelas particulares que tienen acción en educación ambiental, se enfocan más en reciclaje, en división de lillo y en hacer productos de reciclado, de materiales reciclados. Creo que quizás desde esa postura es más viable ir más allá. Hablemos con nuestros estudiantes, por ejemplo, del tema del consumo. Empecemos por ahí en cuanto a las comunidades. Después justamente aquí se va a hablar de consumo sustentable y particularmente en la provincia de Córdoba. Ahora provincia de Córdoba es en el centro de Argentina. Ahora estamos atravesando un proceso con la ley de bosques nativos. ¿Puede ser mata? De mata, que ahí se encuentran en contradicción los intereses ganaderos y agrícolas con los de las comunidades que protegen la mata nativa. Quizás a través de estos procesos también es importante dar esta batalla de educación ambiental crítica, demostrarlo en cuanto a acciones concretas. Me parece que es el primer paso para llegar a una política que realmente contemple la cuestión económica, ¿no? Y de producción y de consumo. Me parece que eso es lo que se puede dejar por ahora. Pero comparto totalmente que nos quedamos mucho en el discurso y poco acción concreta en cuanto a eso. Gracias por el comentario. Mais alguém tem alguma questão? Ali no fundo. Boa tarde, meu nome é Guilherme, eu estou cursando o 3º ano de Direito aqui na FADAP. Eu gostaria de saber a seguinte questão. Na Argentina, aliás, inclusive esse ano eu estou tendo Direito Ambiental, e a gente vê que no Brasil nós temos a responsabilidade por causar o dano ambiental na esfera civil, criminal e administrativa. Eu queria saber se na Argentina é a mesma coisa, se nas 3 esferas, ou seja, né, na administrativa através de multas,
se tem uma lei de crimes ambientais, para saber qual que é a responsabilidade pelo dano ambiental. Bien, yendo al daño ambiental, particularmente se encuentra reglamentado en esa ley de presupuestos mínimos ambientales de las que les hablé, porque en Argentina tenemos la estructura de la Constitución Nacional y luego las leyes de presupuestos mínimos que le corresponde dictar a la Nación, para establecer una base de protección ambiental que sea unificada para todos y que las provincias no puedan regular por debajo de eso. Esa ley tiene unos artículos dedicados al tema del daño ambiental, en general en cuanto a los factores de atribución y a la responsabilidad que le cabe a los eximentes de responsabilidad. Particularmente en el Código Penal no hay un artículo, no hay legislación penal ambiental en el código, pero sí se refiere al daño, por ejemplo, a contaminación de aguas o de incendios, que también tienen que ver con lo ambiental. Y recientemente en el Código Civil y Comercial se incorporó cuestiones ambientales y también se aplica normativa civil en cuanto a daño ambiental. Y también en el Código Minero hay particularmente también referencias al daño ambiental. Gracias. No, de nada. Boa tarde, tudo bem? Eu sou o Gustavo. A minha pergunta, a minha questão, ela vai um pouco para além da educação ambiental, porque é mais no sentido de uma cultura ambiental, né? E um pouco para além da crítica do consumismo. Na América Latina, recentemente, a gente teve alguns processos interessantes, inclusive o do Evo Morales na Bolívia, né? E do Rafael Correa no Equador, onde essa galera promove uma espécie eles conseguem assumir o Estado e promovem um resgate dos saberes tradicionais daqueles povos e vão instituir inclusive direitos da Pachamama e da Mãe Natureza e tal. Aqui no Brasil a gente tem algum movimento nesse sentido também parecido, não parecido obviamente, mas de articulação dos povos indígenas, né? Inclusive eles estiveram em Brasília recentemente, e tem alguns movimentos que vão conclamar um resgate, esse resgate dos povos, dos saberes tradicionais. Eu queria saber se existe essa questão na Argentina, como, se houver, né, se existe alguma coisa nesse sentido, o que acontece por lá nesse sentido? Hay movimientos campesinos indígenas que promueven dentro de ese movimiento lo que se llama educación no formal o bueno, informal a través de la comunicación también. Pero desde la política pública no hay ninguna cuestión, no hay ley de educación ambiental y los artículos a los que hicimos referencia solo se refieren a cómo se va a gestionar, a la articulación entre el área ambiental y de educación, más no hay sobre estas cuestiones más profundas, digamos. Sí desde los movimientos populares, desde los movimientos sociales, pero no desde la política pública, no. Meu nome é Marcela, sou bióloga, pedagoga, mestre, doutora. Eu conheço a Angélica da educação ambiental e ela não está aqui, mas depois eu vou agradecer por esse evento e por trazer vocês aqui, por vocês virem também. Porque, assim, é uma questão muito fundamental que vem cada vez mais forte, é a gente pensar nessa identidade latino-americana, né? Eu fui no Ibero-Americano no Peru em 2014, não sei se você foi, e lá assim eu percebo que os nossos problemas, né, socioambientais são muito próximos, né? Então acho que uma ação coletiva e latino-americana é muito importante, né? E eu queria perguntar, na verdade, né? Eu sou do grupo de pesquisa em educação ambiental. Acho que você disse que foi para Curitiba no evento. Eu não sei se você viu a mesa sobre formação de professores, teve a Marília Tosoni Reis falando, que ela foi minha orientadora. Eu queria falar mais ou menos nesse sentido que a gente pesquisa, né? Que assim, a gente vem denunciando, né? Assim, um movimento de denúncia mesmo, discussão, da entrada das empresas privadas por meio da educação ambiental nas escolas, né? Você falou das mineradoras nas escolas.
E a gente teve programas, né, relacionados à política pública de educação ambiental. A gente teve programas como os coletivos educadores, programas, agora um fundamental, que é o de agricultura familiar e educação ambiental. E eu queria saber mais sobre escola, educação ambiental de escola. A gente não tem nenhum programa específico. E eu queria saber se na Argentina existe algum programa ou política, um programa, né, relacionado a uma política pública de educação ambiental nas escolas públicas, né, para um sentido de formar os professores e ocupar o espaço que as empresas privadas, com seus interesses bem mercadológicos, mesmo estão falando aqui no Brasil. Então, obrigada. Particularmente con respecto a las empresas privadas, ese mismo artículo que hablaba de los intereses mineros decía que también van a las escuelas, que ya empezaron a hacer charlas en las escuelas sobre minería, sobre todo en la región de Cuyo, de Argentina, que está próxima a la cordillera de los Andes. En esos colegios es muy importante. Entonces ahí sí se hicieron unos cuadernillos que hablaban de la gota de agua, eran personajes, la montaña, la gota de agua y los mineros, muy malos, y marcadamente con los intereses mineros, ¿no? Ellos sí se van metiendo en las escuelas. Y lamentablemente desde las políticas públicas, la educación ambiental se ubica como un contenido transversal, que era lo que recién preguntó Fernando también. Pero en esto de contenido transversal, que es de todos y no es de nadie, nadie se hizo responsable, porque aquí están mucho más avanzados en la formación de profesores. En cambio, particularmente en la Universidad Nacional de Córdoba, imaginen que en la licenciatura en educación no se habla de educación ambiental. En abogacía tenemos una materia que es derecho ambiental. En la licenciatura en comunicación, una materia opcional que se refiere a cuestiones ambientales, pero en información y en educación no hay nada. Entonces, si bien en el diseño curricular está como contenido transversal, los profesores, algunos que más interés, hablo de lo que yo conozco, no conozco todas las experiencias, pero en los colegios que yo vi en Córdoba trabajan en su materia, así en biología, en geografía, pero por ejemplo en historia no, en sociología no, en filosofía no. Entonces falta mucho. Otra política interesante fue el Centro de Actividades Juveniles, que tenía que ver con un espacio de educación, si se quiere, no formal, ya que eran las escuelas, pero los días sábados, en las escuelas públicas, como manera de contención y de una actividad extra para los alumnos, y una de las líneas era educación ambiental. Pero tampoco tuvo mucho éxito. Ahora, de hecho, ese programa se dejó en la mayoría de las escuelas. Con el cambio de gobierno también tiene que ver mucho con el tema de la educación, con el cambio de gobierno, ¿no? Obrigada. Respondeu. Só quero complementar, existe um estudo, inclusive sobre as empresas, que Pedrini tem feito sobre a concepção de educação ambiental que cada empresa trabalha, cada empresa carrega, e que isso vai vir justamente ao encontro da formação desses profissionais das indústrias, das empresas, para esse olhar e para esse modus operandi. Porque muitas empresas, devido a essa formação desses profissionais, sejam administradores, sejam engenheiros, muitas vezes eles passam a ter uma formação que a visão passa o conceito de educação ambiental por meio de indicadores, né? Será que essa educação ambiental é interdisciplinar, ela é globalizadora, ela é participativa, né? Porque muitas vezes a gente enfrenta o problema na empresa, que é, né, o treinamento, adestramento, né? Então vai lá um treinamento que vai adestrar justamente, que eu acho que isso é a mesa 2, que vai entrar um pouco mais, né, nessa questão da gestão. Mas o adestramento acontece muitas vezes, e outras vezes acontece também uma sensibilização, uma construção de uma mudança de
de comportamento, de uma mudança de atitude, assim como o Luiz trouxe no início a questão, né, da racionalidade ambiental de LEF, que ele até trouxe essa discussão aqui no debate, porque a gente se aproxima da dimensão ambiental e, como a Angélica trouxe aí, ela é plural, né? Então a gente vai estar lidando em diversos ambientes com essa pluralidade. Eu acho que isso é muito importante. E é claro que nós aqui na América Latina, né, temos que construir isso ao longo do processo. Tanto aqui na Argentina, como a Laura trouxe, é um processo que está sendo construído para, né, a consolidação da educação ambiental no âmbito realmente legal, como marco legal. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar essa mesa. Mais algum apontamento? Aproveita que a Laura está aqui. Sim? Então, podemos tomar o café? Então tá, obrigado, gente.